A origem dos conflitos entre árabes e israelenses está relacionada com o surgimento do sionismo no final do século XIX. O sionismo foi um movimento nacionalista judaico que tinha por objetivo central a defesa da formação de uma nação judaica. Ele surgiu em 1896 com o livro Estado Judeu, onde o autor defendia a criação de um Estado para os judeus. O surgimento desse movimento foi uma resposta ao antissemitismo, que pregava ódio e aversão aos judeus e estava ganhando força na Europa. A partir daí foram criadas diversas organizações sionistas que passaram a defender politicamente a criação de um Estado judeu, logo iniciando a possibilidade desse Estado ser na Palestina. No começo do século XX, a Palestina era principalmente ocupada por árabes e muçulmanos. Dos 644 mil habitantes, somente 56 mil eram judeus. Então, durante a Primeira Guerra, os ingleses prometeram a criação de um Estado judeu para os sionistas. Porém, eles também haviam feito a mesma promessa para a Palestina durante a guerra, já que precisavam do apoio dos árabes na luta contra os otomanos. No fim da guerra, a ideia da formação de um Estado judeu na Palestina foi apoiada pela Liga das Nações, gerando grande satisfação e reforçando o nacionalismo árabe. Com o apoio da Liga das Nações e a promessa feita pelos ingleses, as organizações sionistas já contavam com a criação do Estado judeu. Juntando isso com o fortalecimento dos movimentos fascistas e o crescimento do antissemitismo na Europa, a imigração de judeus para a Palestina foi reforçada. Com o crescimento da população de judeus na Palestina, a rivalidade com os árabes também aumentou, gerando respostas de ambos os lados. Eram revoltas organizadas pelos movimentos nacionalistas árabes palestinos e formação de milícias de extrema-direita entre os judeus, que atacavam localidades que habitavam árabes. Depois da Segunda Guerra Mundial e por causa do Holocausto na Europa, a presença de judeus na Palestina aumentou consideravelmente. Em 1945, os judeus eram 808 mil de 1,97 milhão de habitantes da Palestina. Nesse momento também chegou ao fim o domínio britânico sobre a Palestina, então a resolução da disputa foi entregue à ONU. A criação do Estado de Israel foi levada à votação em uma Assembleia Geral realizada em novembro de 1947. Nessa Assembleia discutiu-se por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções pela criação do Estado de Israel. Além disso, determinou-se que a Palestina seria dividida entre judeus e árabes, ficando 53% do território para os judeus e 45% para os palestinos. A cidade de Jerusalém foi colocada sob controle internacional. A solução não foi aceita pelos árabes, aumentando a tensão existente. Foram registrados ataques de milícias israelenses contra os árabes. Quando houve proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, uma guerra se iniciou. Essa guerra ficou conhecida como Primeira Guerra Árabe-Israelense. Teve seu início quando forças do Egito, Síria, Transjordânia e palestinos organizaram um ataque contra Israel. O ataque teve início com bombardeios na capital de Israel, além de alguns ataques terrestres. No entanto, havia uma grande diferença entre as duas forças. A força israelense tinha melhor preparo e acabou tendo vantagem no conflito. A guerra foi encerrada em 9 de janeiro de 1949, com a vitória de Israel e as nações árabes assinando um armistício, que é um tratado de trégua. Ao final da guerra, os israelenses passaram a dominar cerca de 79% do território da Palestina, aumentando cerca de um terço o seu território. Mais de 700 mil palestinos foram forçados a se refugiar fora dos territórios que haviam sido conquistados por Israel. Isso ficou conhecido pelos palestinos como Nakba, que do árabe significa tragédia. A Guerra de Suez iniciou em 29 de outubro de 1956, quando a França, Reino Unido e Israel fizeram uma aliança e atacaram forças egípcias, pois o governo egípcio anunciou nacionalização do Canal Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, desagradando os países da aliança, já que possuíam interesses econômicos no canal. Mesmo após 11 anos da Guerra de Suez, a relação entre árabes e israelenses continuou tensa. Nesse contexto, surgiram grupos de resistência na Palestina, Organização para a Libertação da Palestina e o Al-Fatah.
O Fatah promovia ataques contra Israel a partir de suas bases instaladas na Síria. Em virtude ao apoio sírio a esses ataques, Israel respondeu com um ataque contra 6 aviões sírios e enfureceu diversas nações árabes, que pressionaram o Egito a tomar algumas ações contra Israel, e assim foi feito. O Egito deu início a ações militares contra Israel e foi acompanhado por Jordânia e Síria. Eles enviaram tropas para o Sinai e expulsaram as tropas da ONU que estavam na região desde a guerra de 1956. E bloquearam o Estreito de Tirã, impedindo a passagem das embarcações israelenses. Em 5 de julho de 1967, o exército de Israel deu início à Guerra dos 6 Dias, organizando um ataque como resposta aos árabes. Foram conduzidos ataques aéreos e terrestres de maneira fulminante. Em 6 dias, os israelenses haviam conquistado uma série de territórios. No 10º dia, foi assinado um acordo e a guerra chegou ao fim. Foram feitas diversas negociações para devoluções dos territórios ocupados, porém foram tentativas fracassadas. Alguns desses territórios ainda são ocupados por Israel até hoje. O último conflito aconteceu 7 anos depois, em 1973, e ficou conhecido como a Guerra de Yom Kippur. Ela iniciou com um ataque surpresa conduzido por egípcios e sírios contra Israel. Esse ataque foi uma tentativa de recuperar o território perdido na Guerra dos 6 Dias. Durante a primeira fase dessa guerra, houve vantagem das forças árabes, mas logo Israel recuperou a vantagem na segunda fase. A guerra se estendeu até o dia 22 de outubro, quando então os Estados Unidos e a União Soviética interviram e resolveram assinar uma trégua. No entanto, o objetivo das nações árabes não foi alcançado.